Saudações a todos, saudações ao meu amigo pensador, saudações à minha amiga pensadora. A gente vai falar aqui rapidamente de uns aspectos, agora assim organizando, o local está meio diferente, mas você já vai acostumar. Alguns aspectos aí da obra é uma obra muito boa, vale a pena ler, pequena, tranquila, que é a carta entre o Freud, né, e o Sigmund Freud e o Albert Einstein. Né, eles conversam entre si e conversam sobre um tema importante que eles vão chamar de por que a guerra. Então, por que a guerra nesse sentido tão complexo, né? E que envolve tantos problemas, tantas dificuldades. Então, por que a guerra? E o que nos move a desenvolver ou criar guerras, né? Então, primeiramente, nós vamos fazer 2 vídeos. Esse vídeo primeiro vai falar uns aspectos mais gerais e um segundo vídeo que vai entrar em características mais particulares, sociológicas do pensamento dos dois. Apesar de que a discussão é muito mais social, assim, intelectual, do que, né, outros aspectos psicológicos ou filosóficos aí, mas vale muito a pena você observar isso aí. Então é o seguinte, vamos imaginar que houve a Primeira Guerra Mundial, né, que faz um grande problema para a Europa, e aí você tem a formação da Liga das Nações. Né? Então a Liga das Nações formada a partir da Primeira Guerra Mundial. Então juntava vários países e fazia com que a gente tentasse entender o que foi o conflito e buscar a solução do conflito, não haver mais conflitos, evitar guerras, né? Muito mais ficou parecendo uma relação em que era mais um troco, né, um retorno, uma espécie de uma vingança dos países que ganharam, né, sobre os que perderam a Primeira Guerra Mundial. Mas é legal você lembrar desse detalhe. Então, nessa Liga das Nações, eles tinham muita vontade de desenvolver ideias, valores, ensinamentos talvez, mas não muito prático, muito mais assim tentar resolver, até porque como uma liga, como uma forma de união, não existia uma pessoa, digamos, jurídica, não existia uma força, uma entidade, alguém que tivesse poder, né, de chegar numa resolução e falar para os outros países. Então, tendo dada essa dificuldade, então ficou muito mais um pensamento de tentar resolver o problema, de buscar soluções, mas não sair muito, não conseguia sair muito dessa esfera, ficar muito numa concepção muito prática, né? Tipo, muito teórica, pouco prática. Então, dentro dessa Liga das Nações, você vai ter a parte voltada para as artes, para as ciências, e aí você vai ter o pensamento então, para a questão das nações, né? Então, aí o que vai acontecer? A partir daí, nessa parte da ciência, tecnologia, eles vão propor esses diálogos. Então, vou fazer o convite ao Albert Einstein, né? O grande físico, renomado, respeitado, importantíssimo da história da humanidade. Então, a gente conhece um pouco da história, vale a pena dar uma olhada na história do Einstein, e aí ele vai discutir alguns temas, né? E aí ele convida alguém para pensar com ele, justamente o Freud, né? Sigmund Freud. Então eles vão conversar sobre os problemas ligados aí à ideia da guerra. Então interessante que eles não são muito íntimos, eles são, né, conhecidos, se conhecem por intermédio do filho do Freud, e aí eles vão trocando ali algumas coisas, algumas cartas, e no final eles criam ali uma certa amizade, trocam ali outras cartas, mas fica muito nesse processo de buscar discutir intelectualmente o tema. Então Einstein propondo o porquê da guerra ligado a essa ideia de problemas sociais, problemas econômicos, problemas voltados ao Estado, enquanto Freud vai colocar a noção básica das pulsões humanas, né, das motivações humanas. Entre elas, ele coloca 2, né, uma que seria a pulsão pelo eros, né, do amor, da sexualidade, a busca, né, até reprodutiva, e do outro lado seria o thanatos,
a ideia da morte, da destruição, né, da violência em si, que fazem parte da psique humana, de acordo com o Freud. Então, nesse primeiro momento, a gente para aqui, vai discutir esses temas depois, e depois a gente vai aprofundar mesmo nos elementos das cartas, na verdade. Tá certo? Então, muito obrigado aí pela tua atenção. Depois a gente volta e continua falando desse tema aí. Um forte abraço para todos e até mais.